queridos, muito bom dia, bem-vindos, tudo bem? Então, você tem uma promessa que fala mais ao seu coração? Eu tenho algumas, mas uma delas é a que a autora da meditação buscou para inserir no tema de hoje. Ela está em Isaías 41, verso 10, que diz assim: não tema porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu lhe ajudo. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Quem escreve para a gente é a Marilyn Pietro, lá de Emirados Árabes. Gente, ela falou, ou ela conta assim, de uma coisa muito triste que aconteceu para ela. Ela havia tido um ano bem difícil, que ela nunca vai esquecer, né? O negócio que ela estava administrando faliu. Ela orou muito, tentou de tudo para poder salvar aquela situação, para se ver livre, inclusive das dívidas, mas foi um período tão tumultuado. E ela se agarrou extremamente nessa promessa de Isaías 41, 10. Só que as dívidas eram tantas que quando chegou no mês de outubro daquele ano, ela foi presa. Bom, imagine você como ela ficou. Como você ficaria? Ela ficou muito angustiada e ela começava a questionar Deus, perguntando: Senhor, por que o Senhor permitiu que eu fosse presa? Por que o Senhor deixou que eu enfrentasse todas essa situação? Na verdade, eu sei que são consequências das minhas escolhas, mas o Senhor podia ter me salvado de alguma delas, né? E eu já implorei tanto porque o Senhor fizesse alguma coisa. Mas, gente, exatamente foi o que aconteceu. Ela foi parar na prisão. E tudo que ela pôde levar para a prisão, né, foram poucas roupas e a sua Bíblia. Aí, naquele período, ela descobriu, naquele lugar, como as pessoas presas, elas não tinham nenhum tipo de paz. Aí ela começou a orar, pegava a Bíblia dela, além de estudar para si, ela começou a ensinar a Bíblia para outras pessoas. Duas das pessoas que estavam ali começaram a pedir a Bíblia dela emprestada e começavam a ler, se dedicando para a leitura da palavra. E à medida que o tempo ia passando, os meses foram passando, ela compartilhava Cristo Jesus com algumas detentas que eram interessadas e de repente ela disse que ela encontrou uma paz mental ali naquele lugar que foi extraordinário. Uma coisa que ela nunca tinha imaginado que poderia acontecer, encontrar paz dentro de uma prisão. Quando o fim da sua sentença estava se aproximando, ela orou para Deus de uma forma muito assim, cheia de clamor outra vez, rogando a Deus para que nada acontecesse, para que esse tempo dela não fosse estendido, porque ela fala que lá no país onde ela está, é muito comum uma sentença ser estendida. Então ela estava dedicando bastante tempo para oração. E na noite ao dia anterior de ela ser libertada, ela teve um sonho. Ela sonhou que estava andando numa carruagem e de uma forma súbita ela foi colocada em outra carruagem que era azul. Quando ela acordou, ela ficou muito desanimada. Por quê? Segundo a interpretação do sonho dela, ela estaria sendo transferida para uma outra prisão. Às 7 horas da manhã, ela escutou seu nome sendo chamado. E ela foi informada que estava livre. Era sábado, gente. Sabe o que ela fez? Foi diretamente para a igreja. Lá ela percebeu que estava sentada numa cadeira azul. Então ela entendeu que Deus havia lhe mostrado aquilo, que ela estaria sentada na igreja em uma cadeira azul e não em uma outra prisão. Foi só então que ela percebeu que quando ela havia acordado, ela estava tão chateada com a interpretação do sonho que tinha se esquecido completamente da promessa favorita que ela já tinha aprendido, né? E que Deus havia dado, que é esse verso que nós lemos nesse momento, né? Bom, queridos, nós precisamos clamar ao Senhor, mas precisamos crer antes de clamar. Se não cremos naquilo que Ele promete, se não cremos que Ele é fiel, por que clamaremos? Que você possa confiar nesse Senhor, nesse Deus maravilhoso, que sempre pode nos suster e nos ajudar em cada situação de nossa vida, seja ela boa ou ruim. Fica com Deus e até amanhã. Tchau!